O Sintero comunica que os trabalhadores em educação decidiram manter a greve devido à intransigência do governo do estado e da prefeitura, que se recusam a apresentar propostas para atendimento das reivindicações. O Sintero convoca os trabalhadores em educação estaduais e municipais para concentração segunda-feira, às 8 horas da manhã, na Praça das Três Caixas d'Água, e convida os estudantes, os pais e a sociedade a apoiarem e a participarem dessa luta que é de todos. Sintero, filiado à CNTE e CUT. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Nada no mundo se compara à persistência, nem o talento. Não há nada mais comum do que homens mal-sucedidos e com talento. Nem a genialidade. A existência de gênios não recompensados é quase um provérbio. Nem a educação. O mundo está cheio de negligenciados educados. Persistência e determinação são por si sós onipotentes. O slogan "Não desista" já salvou e sempre salvará os problemas da raça humana. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. As pessoas que resolviam as coisas, em geral, tinham muita persistência e um pouco de sorte. Se a gente persistisse o bastante, a sorte chegava. Mas a maioria das pessoas não podia esperar a sorte e por isso desistia. E lembre-se, a vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas principalmente pela capacidade de começar de novo. E está começando o programa Movimento Sindical, e estes são os destaques de hoje. Sindicef conclui a agenda de reuniões sobre a transposição no interior e espera novidades para a próxima semana sobre o Plano Bresser e a GEAD. Sindisaúde se reúne com representantes do governo e faz as últimas tentativas de negociação antes de uma greve dos servidores estaduais da saúde. Servidores da Polícia Civil enfrentam a judicialização da greve e participam de passeatas e protestos. Prefeitura de Porto Velho recusa nova proposta dos trabalhadores em educação e a greve continua nas escolas municipais. E os trabalhadores em educação estaduais intensificam o protesto contra o governo do estado. Você vai ver como foi a passeata conjunta realizada esta semana em Porto Velho. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sindicef já concluiu o cronograma de reuniões do interior para discutir a transposição com os servidores. Depois de promover uma palestra com o ex-ministro do STJ, José Delgado, o sindicato está orientando os servidores sobre as futuras ações judiciais. Nós conversamos com o diretor do Sindicef, Paulo Vieira, sobre esse assunto e também sobre as ações do Plano Bresser e GEAD. Essa semana agora que passou, nós tivemos mais de 15 dias mais ou menos, tivemos já em 15 municípios. E nesses 15 municípios nós estamos conversando com os filiados, com o pessoal que vai passar para a transposição. A gente teve em vários municípios e a receptividade está muito boa. Nós estamos chamando os colegas, aqueles a partir de março de 87 que não vão transpor até 91, nós estamos chamando os companheiros que queiram entrar com uma ação pelo Sindicef. O Sindicef está com uma banca de advogados e nós estamos conversando com todos os companheiros para vir fazer a sua opção, porque nós entendemos que é de direito esses servidores transpor e a gente está chamando os companheiros para vir transpor. Aqueles que tiverem o desejo de optar para ser federal, que venha para qualquer um das nossas coordenações, daqui de Porto Velho, do interior do estado. Nós estamos já com procurações
os companheiros, se quiserem fazer esse termo de opção, a gente está pedindo que eles venham o mais rápido possível, porque tem prazo, né? Então, se eu não me engano, até o mês de setembro. Então, esses companheiros que, a partir de 87, que não vão transpor, é esse que nós estamos chamando para que venha para o sindicato fazer também a sua transposição. Bom, vamos falar então agora sobre o Plano Bresser. Como é que está a situação da ação? Olha, a nossa ação, isso também já é uma história que vem se arrastando, né? Desde 2009 o dinheiro já estava aí para ser depositado e a Advocacia Geral da União entrou com um recurso, quando estava para ser pago entrou com um recurso e esse processo já passou por tudo quanto foi canto. E agora, esse final de semana, a gente acredita que a gente vai ter uma decisão, porque já está concluído já para o juiz dar o despacho dele, e a gente acredita que não tem mais nada que impeça o pagamento desse plano Bresser. Então a gente está aguardando essa semana agora, e vamos entrar, o despacho, né, a conclusão do juiz, para ver o que ele defere, se ele defere no nosso pedido. Tem também expectativa quanto à GEAD? Isso, na nossa GEAD foi marcada a reunião, agora terça-feira vai ser em Brasília, na Advocacia Geral da União. Também foi um acordo que a Advocacia Geral da União propôs para o sindicato na questão da GEAD, foi tudo feito pelo sindicato. Infelizmente, o governo não cumpriu uma parte dele. Então, a nossa bancada de deputados federais em Brasília, o deputado Nilton Capixaba, marcou essa audiência e a gente está indo para lá. Terça-feira, né, o presidente está indo para lá, junto com a nossa bancada federal, para tentar resolver esse problema de uma vez por todas. Uma reunião entre a direção do Sindisaúde e representantes do governo do estado pode ter sido a última tentativa de entendimento para evitar uma greve na saúde. O Sindisaúde cobra o cumprimento de acordo judicial e o governo se recusa a cumprir. Esta é a segunda tentativa do Sindisaúde de ter as reivindicações atendidas e uma oportunidade importante para o governo evitar mais uma greve no serviço público estadual. E se a greve acontecer, o motivo é o mesmo das outras categorias. O governo do estado não cumpre os acordos feitos com os servidores. A direção do sindicato se reuniu mais uma vez com representantes do governo para cobrar o cumprimento de um acordo judicial feito ainda no ano passado. O acordo firmado no Tribunal de Justiça previa, entre outras coisas, o realinhamento salarial e a aprovação do plano de carreira. O realinhamento saiu aos trancos e barrancos e com atraso de vários meses. Já a reformulação do plano de carreira ficou para trás. Nesta reunião, na Casa Civil, o governo demonstra impotência e até evita promessas. Depois de um intenso debate, o encontro não produziu um resultado definitivo. Será necessária a realização de nova reunião para que se tenha uma definição. Enquanto isso, os servidores da saúde pressionam e sinalizam com a paralisação das atividades. A finalidade dessa reunião foi para aprontar o impacto em folha de pagamento com relação ao realinhamento dos servidores da saúde. Será feito o realinhamento para todos os servidores. Aqueles que não receberam o realinhamento em abril estarão incluídos nesse impacto também. E quarta-feira de manhã estarão entregando o impacto do retroativo também de agosto de 2012 para cá. Então essa reunião, a finalidade dela foi a resolução do impacto na folha de pagamento. E na quarta-feira mesmo, à tarde, estaremos reunidos novamente com a comissão, com a mesa de negociação do Estado, para definir esse pagamento do realinhamento e o retroativo. Logo depois estaremos discutindo também o impacto, novo impacto do plano de carreiras, cargos e salários da saúde. E outros problemas, outros pontos também que foram discutidos aqui, discutiremos paulatinamente com a mesa estadual de negociação. Então, a gente vislumbra um entendimento entre o Estado e os servidores da saúde para evitar o pior, que é a greve. A direção do Sindicef veio a público nesta semana para declarar apoio às greves das várias categorias de servidores públicos. O Sindicef representa os servidores federais, mas se solidariza com os movimentos dos trabalhadores em educação estaduais, dos municipais, dos servidores da Polícia Civil, dos agentes penitenciários e também dos servidores do Poder Judiciário. Olha, o nosso entendimento é que o servidor público ele tem que prestar um serviço de qualidade para a população.
Então, quando você não tem essa condição, principalmente no aspecto salarial, na valorização dele enquanto servidor, ele fica aí um tanto quanto sem condições, até psicológicas, para desenvolver um bom serviço. Então, quando se esgota todas as possibilidades, né, de tratativas com o governo para buscar um entendimento, então resta-nos, né, o caminho de buscar aí a greve e procurar aí umas condições que sejam favoráveis para o servidor público. Os servidores não entram em greve só porque querem entrar, eles entram em greve porque chega ao limite máximo com os governantes e não consegue entrar num acordo, aí a última arma que eles têm é ir para a greve. Acho que o arroz salarial é muito difícil para os trabalhadores, de todos os segmentos, tanto faz os estaduais, municipais, federais. Todos os trabalhadores vivem passando por um momento difícil, porque nós sabemos que tem inflação, que as coisas sobem todo dia no mercado, e não é feita a recomposição salarial dos trabalhadores. Então, nesse caso, os trabalhadores chegam ao limite e a arma que eles têm para utilizar é a greve e acabam usando a greve, que não seria bom se os governantes entendessem e realmente negociassem com os trabalhadores. Nós apoiamos a greve dos servidores por entender que ela é justa. São greves por melhores condições de trabalho, são greves por situações salariais. Infelizmente tem havido perdas salariais consideráveis nos servidores públicos de uma maneira geral e no particular, como é o caso que nós estamos tratando agora, dos servidores estaduais e dos servidores municipais. Nós sabemos das dificuldades do governo do estado e dos governos municipais, mas queremos que eles promovam todos os esforços possíveis para atender os servidores, porque são esses servidores que fazem a qualidade da saúde, da educação, da segurança penitenciária, do poder judiciário. Portanto, é mais do que justo que eles reivindiquem melhores condições de vida e é obrigação dos nossos governantes atender esses servidores. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Os sindicatos da Polícia Civil vêm a público repudiar os argumentos do governo ao negar o atendimento das reivindicações e esclarecer que não se trata de reajuste salarial, e sim do cumprimento de acordo firmado com a categoria para aprovação do plano de carreira. O governo alega que a folha de pagamento está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas os servidores não têm culpa da má gestão no Executivo. Também não se justifica a alegação de falta de recursos, pois o governo valoriza os cargos comissionados através do ICMS em detrimento dos servidores efetivos. A greve no judiciário é legal e legítima. Os trabalhadores buscam reposição salarial e melhores condições de trabalho. Muitas propostas foram apresentadas para evitar a greve, mas todas foram descartadas pelo presidente do TJ. A paralisação já vai completar um mês e até agora o TJ não apresentou nenhuma contraproposta, em total descaso e desrespeito com os trabalhadores do judiciário e com a sociedade rondoniense. O presidente do Tribunal de Justiça diz que não há condições de conceder a reposição salarial, mas os magistrados já tiveram aumento de até R$ 2.360 neste ano e já garantiram mais 10% de aumento para janeiro de 2014 e janeiro de 2015. A administração do tribunal distorce os fatos ao fazer comparações públicas sobre o salário dos servidores, mas segundo o portal Transparência, em apenas 6 meses, o presidente do tribunal e 2 juízes auxiliares receberam mais de R$1 milhão. Os magistrados tiveram ainda auxílio alimentação no valor de R$ 700, retroativos a 70 meses. Isso prova que o judiciário pode conceder a reposição salarial aos seus trabalhadores. Pedimos a compreensão da população, pois a greve foi o nosso último recurso na luta pelos nossos direitos. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. O Sinjur enfrenta dificuldades para negociar com o Tribunal de Justiça as reivindicações dos servidores do Poder Judiciário. A categoria está em greve e denuncia que é tratada com descaso. Nesta semana, os servidores do Judiciário receberam o apoio dos servidores do Executivo, que também estão em greve. A greve dos servidores do Poder Judiciário já chegou no limite das negociações com a administração do Tribunal de Justiça. Agora a disputa é judicial. O problema é que a ilegalidade da greve é julgada pelos próprios patrões, colocando os já sofridos servidores em desvantagem mais uma vez. O Tribunal de Justiça tem orçamento próprio, mas a administração joga a responsabilidade para o Poder Executivo. Segundo o Sinjur, em todas as tentativas de negociação,
o TJ diz que não tem como atender às reivindicações e coloca como barreira um entendimento do Poder Executivo de que não pode reajustar os salários de todas as categorias. Enquanto isso, os servidores em greve se reúnem diariamente em frente ao TJ em Porto Velho e nas comarcas do interior para protestar. Em greve há 3 semanas, os trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia ainda aguardam proposta da administração do Tribunal de Justiça. Para completar a decepção, as constantes manifestações do TJ contra o direito de greve dos trabalhadores. Para o Sinjur, isso é uma demonstração de que o órgão não entende e muito menos respeita que é direito dos trabalhadores lutarem por melhorias, não apenas salariais, como também trabalhistas, situações que estão sendo buscadas pela classe. Na quarta-feira, os grevistas do Poder Judiciário receberam um reforço dos grevistas do Poder Executivo. Após uma passeata pelas ruas de Porto Velho, os servidores da Polícia Civil e os trabalhadores em educação se juntaram à categoria em um grande protesto em frente ao TJ. Nós avaliamos como um ato de fortalecimento de toda a classe de servidores públicos do nosso estado. Por quê? Estamos nos insurgindo por uma questão que é constitucional. E, infelizmente, é a nossa forma de nos debatermos com relação a essas injustiças. Nós vemos aí agora todas as categorias em greve porque não são ouvidas. Infelizmente, nós queremos agora estarmos hermanados no único propósito, porque sabemos que estamos no caminho certo. Essa questão da ilegalidade de algumas greves é natural aqui, mas esse alerta que, por exemplo, o presidente Manuelzinho chamou a atenção é justamente pelo fato de nós sentirmos que a justiça está se comprometendo cada vez mais contra o servidor e não contra aqueles que vêm trazendo as injustiças, que é um governo do estado que está trazendo algumas ingerências e só pressionando o servidor. Por isso nós recorremos à justiça aqui, mas nós vemos que a solução é mesmo Brasília. Estamos trazendo aqui uma equipe do CNJ que estará aqui a semana que vem, justamente para tratar sobre a questão de uma mediação com relação à greve do Judiciário. No entanto, nós sabemos que todos aqui passam pelas mesmas circunstâncias e nós queremos acreditar nessa justiça e nós acreditamos que ela possa fazer o melhor pelo trabalhador. Infelizmente, não é isso que está ocorrendo até o momento. Sem argumento e sem capacidade de negociar com os servidores, o governo do estado entra com ação judicial contra as greves. No caso da Polícia Civil, o governo conseguiu uma decisão para suspender a greve. O CCPOL não se intimidou e recorreu da decisão. Enquanto isso, os servidores da Polícia Civil mantêm a greve e fazem protestos públicos. Nesta semana, a categoria participou de uma passeata conjunta com os servidores de outras categorias que também estão em greve. Desta vez, o Sincepol marcou a concentração da greve na Praça das Três Caixas d'Água, onde já se reúnem os trabalhadores em educação. Usando coletes pretos, em protesto contra a intransigência do governo do estado, agentes, peritos e delegados da Polícia Civil foram chegando aos poucos e lotaram a praça. Eles estão em greve depois de inúmeras tentativas de negociação com o governo para cumprimento de acordos feitos com a categoria. O principal acordo feito ainda no ano passado e que não foi cumprido é a aprovação do novo plano de carreira. O que mais causa revolta entre os servidores da Polícia Civil é que o governo mentiu. Uma greve que começou no ano passado foi suspensa em janeiro, com a promessa do governo de que o plano de carreira seria aprovado em abril. Como fez com as demais categorias, o governo enganou os servidores da Polícia Civil. Não tinha plano de carreira coisa nenhuma. O discurso do governo é o mesmo de sempre. Não tem recursos para atender às reivindicações. Só que o Sincepol já desmascarou essa farsa, esclarecendo que não está reivindicando o reajuste salarial. A aprovação e implantação do plano de carreira é uma medida política e administrativa e não depende de recursos em caixa. Possíveis melhorias salariais poderiam vir com o tempo. Para externar a revolta e a decepção, os servidores da Polícia Civil foram às ruas junto com os demais servidores em greve. Olha, nossa greve, graças a Deus, uma greve boa, uma greve justa, uma greve ordeira, uma greve legal. E nós esperamos que continue assim e que eu tenho certeza que não vamos ter, que o governo vai chamar e nós vamos negociar nosso plano de cargo. Sem argumento convincente para negociar com os representantes dos servidores e sem vontade política de cumprir os acordos firmados, o governo entrou com ação na Justiça, pedindo a ilegalidade da greve na Polícia Civil.
Também sem uma base legal, já que o direito de greve dos servidores públicos ainda não foi regulamentado, o Judiciário impôs uma multa, caso a greve não fosse encerrada. O presidente do Sincepol disse que isso não intimida a categoria. A categoria voltou para continuar o movimento. Esperamos aí que nós temos, como nós falamos antes, nós temos 3 recursos em andamento. Esperamos que um dos 3 recursos declare novamente a legalidade da nossa greve. E com certeza a categoria está esperando apreensiva essa decisão. Tem expectativa de negociação com o governo? Olha, as negociações estão encerradas. O governo não chama a categoria. E com certeza, a partir da entrada de outras categorias nesse movimento, eu tenho certeza que o governo do estado vai rever a situação e vai chamar todas as categorias para negociar. Os trabalhadores em educação municipais de Porto Velho decidiram manter a greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após mais uma tentativa frustrada de entendimento com a prefeitura. A greve dos trabalhadores em educação municipais de Porto Velho completa um mês na próxima semana. E a prefeitura parece não se importar com os prejuízos que a intransigência dos gestores municipais causam à sociedade. Por parte dos trabalhadores em educação, já houve várias tentativas de negociação. A categoria até aceitou flexibilizar as reivindicações e fez uma proposta intermediária. Mas a prefeitura parece estar perdida no tempo e no espaço e não aceitou negociar. A pauta de reivindicação inicial é extensa e inclui reposição das perdas salariais. A administração municipal diz que não tem condições de atender e ofereceu um auxílio de 6% sobre o vencimento básico, o que dá um acréscimo de R$ 60 para os salários menores e de R$ 120 para os salários mais altos. Essa oferta custaria aos cofres públicos municipais, em média, R$ 500 mil por mês, totalizando 5 milhões até o final do ano. A categoria achou a oferta muito baixa e fez uma contraproposta. Aceitaria um auxílio no valor de R$ 170 para os técnicos administrativos e de R$ 200 para os professores. A prefeitura recusou. Os trabalhadores entendem que há falta de vontade e uma radicalização por parte da prefeitura, já que o atendimento das reivindicações seria possível através do remanejamento de recursos dos próprios 25% da educação, sem mexer na folha de pagamento. Para a direção do Sintero, a prefeitura não está demonstrando disposição para resolver o impasse, ao contrário dos trabalhadores, que estão dispostos ao diálogo e até fizeram uma proposta inferior à pauta de reivindicações. Após o encerramento das negociações, e mais uma vez sem solução, os trabalhadores em educação municipais se reuniram em assembleia e decidiram por unanimidade manter a greve por tempo indeterminado. Continua levantando a mão. Lamentavelmente não avançou as negociações na última semana e aí nós temos uma Assembleia Geral nessa quarta-feira. Os trabalhadores de educação municipais decidiram manter a greve firme e forte, até porque nós voltamos a repetir, se o prefeito quiser, ele pode melhorar essa contraproposta e chegar até o piso nacional, que é de 7,98. De que forma? Reduzindo o salário do secretário de 17 mil para 10 mil, reduzindo o salário do prefeito, reduzindo os cargos comissionados. Inclusive, o prefeito inventou de divulgar o salário dos trabalhadores em educação no site, e isso ficou comprovado que o menor salário é o da educação. Inclusive, tem procurador no município que chega a ganhar 80 mil, que é um absurdo. Então, se o prefeito quiser, tem como resolver. Então, ou a prefeitura apresenta uma proposta realmente condizente, ou essa greve não tem tempo para terminar. A greve vai terminar, vai continuar firme e forte no município de Porto Velho. E a greve dos trabalhadores em educação estaduais está firme e forte em todo o estado. Nesta semana, a categoria participou de manifestações públicas conjuntas em Porto Velho e nas principais cidades do interior. Na capital foi realizada uma passeata até o Tribunal de Justiça. A estratégia de agora em diante será essa: unir forças e intensificar os protestos. A concentração foi na Praça das Três Caixas d'Água, onde se reuniram servidores da Polícia Civil e trabalhadores em educação municipais e estaduais. A greve dos trabalhadores em educação estaduais começou dia 21 de maio e não tem data para terminar. Eles cobram do governo reposição salarial, implantação do plano de carreira já aprovado, entre outras reivindicações. O governo diz que não tem condições de atender, mas não explica por que não implanta o plano de carreira já aprovado e sancionado. A PGE diz que o plano é inconstitucional.
mas também não explica que participou da elaboração do texto, que foi amplamente discutido e virou lei após ter sido aprovado pela Assembleia Legislativa. Para a direção do Sintero, o que está acontecendo é a falta de vontade política do governador e da SEDUC e uma vontade excessiva da PGE de perseguir e prejudicar os trabalhadores em educação. Para protestar contra essa situação, os trabalhadores em educação se uniram a outras categorias e fizeram mais uma passeata pelas ruas de Porto Velho. Eu quero lamentar profundamente que esses companheiros estejam trabalhando. Como sempre, essa escola é uma escola que não tem tradição de parar nas greves. Mas quando tem reposição salarial, todos são abrangidos. Eu quero que esses companheiros que estão na zona de conforto, que saiam da sua zona de conforto e venham brigar pelos seus direitos. Eles vão gerar a procuradora geral do Estado, eles vão gerar a junta geral do Estado, para que depois comece de fato a implementar as ações que tem como resolver a situação dos trabalhadores de educação. Depois de percorrer parte da Avenida Farquhar, a passeata chegou ao Tribunal de Justiça, onde já estavam concentrados os servidores do Poder Judiciário. Durante a manifestação, todos os líderes das categorias manifestaram indignação contra a inércia do governo. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, fez sérias denúncias e um desabafo. Disse que enquanto os servidores reivindicam a reposição salarial, outras categorias privilegiadas ganham teto salarial que é de mais de R$20 mil e ainda ganham auxílio moradia de R$5 mil e de R$10 mil por mês, mesmo tendo casa própria e residindo na capital. Ele responsabilizou o governo do estado pelo comprometimento do ano letivo e disse que os protestos vão continuar com mais intensidade. Na próxima semana, os servidores do interior poderão fazer caravanas para Porto Velho, onde os protestos serão cada vez maiores. Já estamos com 8 dias de greve, o governo não se manifestou com nenhum sinal, nem a secretaria, e dizer aos trabalhadores de educação que tem que vir para o movimento, porque se a gente não engrossar esse movimento, com certeza eles não vão apresentar nada, porque eles não têm interesse em apresentar nada. Essa história de que o Estado está no limite prudencial, entre aspas, pode até estar, mas de que forma que ele pode dar aumento para a educação? Através do custeio, nós já dissemos isso, que o governo tem a obrigação de, no mínimo, o piso nacional, no mínimo, o piso nacional que foi em janeiro, que foi 7,97, e o governo, até o presente momento, não ofereceu nada, não quis colocar nada, e pasme, em plena negociação do sindicato, o governo aprovou um projeto no dia 17 de maio na Assembleia Legislativa, chamando de adequação de cargos comissionados, entre aspas, que lá por tabela diminuiu 100 cargos da SEAD e subiu mais de 200 em outra secretaria que ele criou, e por tabela elevou ainda 300% de alguns cargos comissionados. Quer dizer, é contraditório, diz que não tem como dar aumento para quem ganha aí salário mínimo e triplica o salário dos cargos comissionados. Então isso é balela, e nós entendemos que se o governo quiser também, ele tem condição de apresentar uma proposta, até porque com a transposição que está vindo aí vai ter uma economia, então ele precisa apresentar uma proposta, mas para isso é preciso que a categoria venha para o movimento, uma greve firme e forte, e nós entendemos que a partir da semana que vem, nós devemos estar trazendo caravana do interior a partir da semana que vem, lá para quarta-feira, vamos com tudo para cima e chamar os companheiros que ainda se insistem em trabalhar para vir para o movimento, para que a gente consiga negociar o mais rápido possível e forçar que o governo apresente uma proposta condizente com a realidade. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. O Sintero comunica que os trabalhadores em educação decidiram manter a greve devido à intransigência do governo do estado e da prefeitura, que se recusam a apresentar propostas para o atendimento das reivindicações. O Sintero convoca os trabalhadores em educação estaduais e municipais para concentração segunda-feira, às 8 horas da manhã, na Praça das Três Caixas d'Água, e convida os estudantes, os pais e a sociedade a apoiarem e a participarem dessa luta que é de todos. Sintero, filiado à CNTE e CUT.